Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário, não? Então, estou aqui para falar um pouco sobre. Nem sei, na verdade, o que eu vou falar hoje. Aproveitar que a gente não. Que eu não estou fazendo muita coisa, vou conversar um pouco sobre Led Zeppelin, né? Que eu já tinha conversado um pouco, ainda não acabei o livro, é bem grande, né? Parece que vai acabar, mas não acaba, tem mais de 600 páginas. Mas é um baita livro gostosinho de ler. Biografia é meu gênero favorito, tá? Depois que eu comecei a perceber, eu lia do Da Vinci, eu lia do Tolkien, eu lia do Metallica, eu lia do Led Zeppelin. Qual mais que eu li? É do Bill Gates. Foram essas 4 ou 5. Não são muitos, né? São bem poucos, mas é o gênero que eu mais gostei, porque eu amei de ler todos. Todos que eu li eu amei. Biografia é muito legal, tá ligado? Porque mistura uma parte histórica com a vida de uma pessoa. Então, é uma história, querendo ou não, verídica, e que você ganha conhecimentos da época e tudo mais. É massa, eu adorei. Ler biografias eu curti muito. Então, vou conversar um pouco sobre Led Zeppelin, falar sobre os álbuns. Acredito que a parte musical, né? Led Zeppelin surge como uma banda de rock, mas puxada pro blues, né? As suas influências são enraizadas completamente no blues. Né? Você vai ter o Chuck Berry e o Jimi Hendrix sendo influências grandes para como tocar a guitarra na época, mas eles, apesar disso, o Jimmy Page tinha mais influência nos caras do blues, como o Dixon, né? Tanto ele, quanto o Robert Plant, quanto o John Paul Jones e o John Bonham. Todos tinham uma grande influência no blues. E era algo muito famoso, muito popular dentre a música da época. Popularizou-se muito no começo da década de 60 o skiffle, que era uma ideia de fazer a música você mesmo. Então, utilizando batidas na mesa, batidas em instrumentos variados e cada um fazia sua música, deixando a música de ser algo erudito. Você precisaria de um violão de 12 cordas como de 6 cordas, e aí você precisaria também de um órgão para tocar junto. E isso tornou algo muito popular, o que trouxe pro mundo britânico os Beatles, que seguiam nesse padrão, claro que modernizaram, mas eles começaram nessa ideia de faça música você mesmo, todo mundo faz música, cheio de bandas surgindo. E começou a surgir muita banda. Só que com a onda do blues nos Estados Unidos, tinha um pessoal que não seguia por esse skiffle, que chegava a ser mais pop, né? Tanto que os Beatles no começo você vai ver uma música bem mais pop, uma música bem mais... Pop não, né? Tem um termo correto, não vou lembrar, mas não chega a ser um rock tão formado nas bases do blues como o Led Zeppelin começou a ser e como acabou sendo o Rolling Stones, né? Então o Led Zeppelin surge como Jimmy Page, que por conta da influência do blues começa a tocar guitarra e tudo mais, e forma várias bandas. Desde a infância forma várias bandas, forma os Yardbirds. Os Yardbirds, né? Yardbirds são os pássaros do jardim, né? Os pássaros do jardim. Os Yardbirds é uma banda muito famosa na época, muito famosa assim, regionalmente falando. Uma grande banda, acaba tendo vários problemas, vários artistas vão e saem, problemas pessoais. O Jeff Beck, que é um dos maiores guitarristas da história, passou por lá e fez uma baita dupla com o Jimmy Page. E aí, vai passando o tempo, ele vai mudando de membro, né? Aí chega num ponto que ele encontra o John Paul Jones. Eu não contei, mas nesse meio período, o Jimmy Page começa a trabalhar como produtor musical. Produtor musical e como instrumentista musical. Quer dizer, o Eric Clapton, o Elton John, os Rolling Stones, grandes bandas, Marianne Faithfull, os grandes nomes da época precisavam às vezes de alguns instrumentistas para cumprir algumas necessidades para o estúdio, para os álbuns de estúdio. E eles tocavam. John Paul Jones e o Jimmy Page. Então eles se encontravam muito em várias sessões. John Paul Jones sabia tocar tudo que você imaginar. Ele tocava bateria, ele tocava baixo, que foi o que ele tocou no Led Zeppelin, ele era o baixista do Led Zeppelin. Mas tocava órgão, tocava piano, tocava flauta, todos os tipos de flauta,
tocava... não vou lembrar aquele nome daquele instrumento, mas ele tocava também vários instrumentos bizarros, tipo assim, instrumento indígena, instrumento japonês, ele tocava tudo. Entendia muito de música, e o Jimmy Page já era um grande produtor musical, trabalhava quase como engenheiro de som, e era um baita de um guitarrista. Eles se encontraram numa das sessões e propuseram criar uma própria banda, porque eles não aguentavam mais, porque era uma vida bem chata, né? Você ficava gravando música pros outros, de maneira... Tipo assim, você ficava tocando pros outros o que eles quisessem, né? E podia ser uma música chata ou legal, sessões divertidas ou sessões chatas, né? Tinha sessões legais e, evidentemente, sessões chatas. Então eles acabaram conseguindo essa proximidade e formaram junto uma banda. Precisavam eles seriam o New Yardbirds. Precisavam de um baterista e um de vocalista, porque o vocalista da época eu não conseguia acompanhar tão bem. Acharam no... Cara, agora me deu branco. Mas eles pegaram o baterista e o vocalista de uma banda que também era famosinha da época, né? Que era o que foi até o final. Robert Plant, né? E o John Bonham. John Bonham é considerado todas as listas que existem como o maior baterista da história da música. Um absurdo. Tinha muitas raízes no jazz, da maneira de tocar, um pouco fora do compasso natural, um pouco fora do ritmo, dando o seu ritmo próprio, só para dar sonoridade na música, mesmo que fora do compasso natural. E essa maneira de tocar dele influenciou completamente o rock, a música de modo geral, e foi um pouco puxada do jazz. Mas ele é considerado até nas listas como o melhor baterista de todos, na frente dos grandes do jazz, né? Um puta baterista do caralho, né? Um puta baterista. Não bastava ter o maior musicista de estúdio, que era o John Paul Jones, o maior guitarrista da época, que era o Jimmy Page, tirando, né, o Jimi Hendrix, claro, que era o Jimmy Page. Os caras tinham o elenco perfeito, sabe? E aí o New Yardbirds, que depois mudaram o nome para Led Zeppelin, porque falaram que os Yardbirds iam cair como um balão de chumbo, né, um dirigível de chumbo, Led Zeppelin. O Led Zeppelin lançou seu primeiro álbum, com muito blues. Uma questão interessantíssima do Led Zeppelin, que todo mundo que começa a escutar pega nessa parte. Metade dos dois primeiros álbuns são plágios. Plágios entre aspas. Por quê? Na época, o blues era tomado como uma cultura popular de várias músicas que tinham autores, às vezes não tinham autores, era tipo, ninguém sabia de onde começou, sabe? Canções tradicionais como I Can't Quit You Baby ou I'm Gonna Leave You. Essas músicas eram muito populares na época do blues e todo mundo cantava. O Dixon cantava, o Jeff Beck cantou. Você vai ter o... Quem que é? Inclusive eu tava ouvindo agora há pouco, cara. O Cream cantando, né? Cara, que eu tinha achado fenomenal, mano. Um cara também do blues cantando I Can Quit You Baby. O Otis Rush. Então, todo mundo cantava essas músicas. Então não tinha muito dessa, né? De tipo, era dele, é dele. Não. A música tá aí, tá ligado? Faz, todo mundo faz sua versão, todo mundo faz show tocando a música, não tem rush, não tem nada. E era isso. Por que os Led Zeppelin, o Led Zeppelin tocava muito dessa forma? De música dos outros. Apesar de eles serem grandes músicos, o Led Zeppelin nesse começo, e foi durante a banda inteira, grandes músicos de improviso, grandes músicos de palco, e não exatamente produtores de música tão bons quanto se esperava, né? Eles não eram tão criativos assim. Claro, depois que eles vão começar o Led Zeppelin 3, é uma criatividade completa e tudo mais. Mas, ainda assim, não é o mesmo rock and roll, né? Eles acabam... As músicas deles têm muita criatividade, mas acabam tomando um lado menos rock and roll. Então esse rock and roll blues, eles não eram tão bons compositores. Eles eram o que todo mundo era na época. Covers, faziam suas versões, muda completamente a música. I Can't Quit You Baby do Led Zeppelin é uma coisa, do I Can't Quit You Baby do Willie Dixon, que é completamente diferente do Otis Rush. Acho que o tempo é que eu acho que eu falei muito.
10 minutos, vai ficar longo, hein? Foda-se. Completamente diferente. Então, metade das músicas do primeiro álbum é plágio e do segundo álbum são 9 músicas, 3 plágios e 6 criações. Tiveram alguns processos depois e tal. Filho do William Dixon acabou reclamando, mas o próprio William Dixon nunca ligou porque todo mundo fazia as músicas dele. Que ele, por sua vez, pegava das músicas locais, né, lá de Mississippi. Então, acaba sendo bobeira. Então, o que importa mais do Led Zeppelin nesses 2 primeiros álbuns é a versão deles e não exatamente o processo de criação da letra ou o processo de criação do estilo por trás, mas a importância deles e como eles alteraram a música. Faço o Led Zeppelin 1. Eu acho um álbum fenomenal. Eu nunca gostei muito de Led Zeppelin e é verdade que Led Zeppelin é uma banda bem difícil, né? A mídia não gostava do Led Zeppelin, não gostava mesmo. Começou a gostar a partir do Houses of the Holy, a partir do Physical Graffiti. Sempre teve muita crítica. O pessoal da Inglaterra não gostava muito, porque era muito pesado. O pessoal, a crítica não gostava, muitas pessoas não entendiam. A primeira crítica sobre o Led Zeppelin 1, o álbum, foi o The Rolling Stones, aquela bosta daquela revista, falando que era desnecessariamente pesado e barulhento e que não dava pra entender por que era assim, apesar do guitarrista ser bom, não fazia nenhum sentido. Criticavam os shows que eram barulhentos demais, os jovens que eles eram loucos demais e ficavam surtados porque era muito barulhento e rock and roll. É o que o rock and roll foi, né? Eles foram o mais rock and roll de todos, não adianta. É a banda mais rock and roll da história. Porque foram muito contra a mídia, muito contra todo o que a música da época queria. O que a maior parte do mainstream da época queria. E mesmo assim virou mainstream, né? Mesmo com a mídia odiando. Então, você vê, Led Zeppelin é uma banda difícil. Primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin, provavelmente você vai falar, meu Deus do céu, que voz fina, que rock farofeiro, o que tá acontecendo? O que é essa bateria? Né? Aí eu peguei e comecei a ouvir, né? Peguei pra ouvir Led Zeppelin 1. Como poderia deixar a maior banda de rock and roll da história, assim, tendo esse rock and roll como diferente de rock, tá? A banda mais rock and roll da história e eu não gostar de ouvir, como assim? Aí comecei a ouvir Good Times, Bad Times. Uma canção introdutória que conta sobre um cara que teve algumas ideias sobre o que é ser homem, o que é ser machão e acabou se fudendo um pouco na vida. Como todas as músicas desse álbum, todas as músicas do primeiro álbum, fala sobre provavelmente o homem se fudendo com alguma relação sobre mulher e tudo mais. Uma introdução muito boa mesmo. Uma baita de uma música que acaba não sendo uma das principais deles, mas por ser a primeira acaba sendo muito clássica. Uma bateria do John Bonham que já mostra quem que ele é na hora. A gente tem Babe, I'm Gonna Leave You, que junto com várias outras é uma das músicas comuns da época, Baby I'm Gonna Leave You. E nessa faixa a gente é apresentado ao que é o Robert Plant. No meio do final da música, ele tem uma faixa de que todos os vocais acabam, eles vão para outro estúdio gravar e gravam um isolado vocal dele gritando Baby, né? Fenômeno absurdo, uma coisa completamente fora do padrão. Você vê quem que é o Robert Plant. You Shook Me, que também é da época, né? Baby I'm Gonna Leave You fala uma relação complicada, que ele vai deixar ela por enquanto, que ele precisa ir embora, ele que ama ela, mas ele precisa ir embora por enquanto. E o Shook Me já fala sobre um cara que tá chocado com a noite que ele passou com a mulher, provavelmente foi um sexo bom pra caralho, né? E aí, outra vez, o Robert Plant mostra uma bizarrice vocal, né? E aí, o que foi a música mais famosa desse álbum, provavelmente a melhor, Dazed and Confused, que coincidentemente é a maior música do álbum, provavelmente é a melhor. Dazed and Confused junta tudo que o Led Zeppelin precisa, tem solos de bateria, solos de guitarra, o baixo é muito presente do início ao fim e um vocal sensacional, arrebentador, animada, doida, pouco de psicodelismo, fenomenal. Your Time Is Gonna Come, que é uma música interessante que com coro atrás cantando junto com o Robert Plant. Então ela é um pouco diferente, é uma das mais secundárias do álbum, mas muito boa ainda assim. Sem grandes solos, é uma música mais focada no Robert Plant e no seu vocal. Black Mountain Side. O problema do Black Mountain Side é que ele é um solo de guitarra do Jimmy Page. Só que como o Moby Dick do Led Zeppelin 2, o foco principal não está na música de estúdio.
é o momento do show para ele ter o solo dele. Então o Black Mountain Side, apesar de 2 minutos e meio, de uma música super legalzinha, começa com um violão de 12 cordas e depois vai para uma guitarra elétrica, muito legal. O objetivo dela não era ser uma música de 2 minutos e meio. É você colocá-la no show e esses 2 minutos e meio virar 10 minutos de um solo, entendeu? Do Jimmy Page. Communication Breakdown, que Daisy Confused é mais famosa, mas acho que Communication Breakdown na verdade é a mais animada, né? É que todo mundo pedia nos shows Communication Breakdown, porque já chega destruindo, loucura, destruição. Communication Breakdown mostra que o Led Zeppelin e é uma autoral completamente, né? Communication Breakdown não é nenhuma interpretação. I Can Quit You Baby, que é considerada uma interpretação, uma das milhares de interpretações de I Can Quit You Baby, é com certeza a melhor, né? I Can Quit You Baby, So I'm Gonna Put You Down For A While. Maravilhosa, maravilhosa, não tenho o que falar. I Can Quit You Baby, o solo de guitarra do Jimmy Page, quando para os instrumentos e ele sola, é absurdo. E o contrabaixo do John Paul Jones na música, pra mim, é o que mais faz ele ser... Ó. É, tu deve estar tocando, ó. Ó. É a música mais sexy, né, do álbum. Aí o contrabaixo do John Paul Jones entra depois. Esse começo é só uma bateriazinha com um solozinho e o Robert Plant gemendo. E o How Many More Times, que... Na verdade, o How Many More Times é a maior música do álbum, né? Ele é maior do que o You Shook Me e o Dazed and Confused. Ó. Ah, eu confundi. Perdão. How Many More Times tem um trabalho de contrabaixo absurdo de John Paul Jones. O I Can Quit You Baby também no final, mas normal assim, é um trabalho bom. How Many More Times que é fenomenal, o trabalho do John Paul Jones. Que How Many More Times também é uma música autoral, né? 8 minutos e 27. Eu acho que a música acaba pecando por extensão, acaba sendo extensa demais. É uma música longa, mas eu acho que How Many More Times exagera um pouco. Mas é muito boa, né? How Many More Times You Treat Me The Way You Wanna Do. Mas quantas vezes você vai me tratar do jeito que você quiser. Baita álbum. Que acabou rompendo as barreiras do rock and roll na época. Um dos melhores álbuns de estreia da história da música, com certeza. Não é o álbum mais criativo da história, ele é um álbum composto por muitos covers. É o favorito do Led Zeppelin, provavelmente. É maravilhoso. É o favorito do Led Zeppelin. Eu acho esse blues incrível. Esse blues do final da década de 60 é incomparável. Então é isso aí. Esse é o Led Zeppelin 1.